for para Bom, gravar aqui. Deixa eu só apresentar, porque eu esqueci, alguns não conhecem realmente ainda o Dr. Márcio. O Dr. Márcio Almeida, é, Márcio Almeida, Márcio Dias, hepatologista do Dias Hospital de Albert, Almeida, é isso mesmo. coordenador de uma equipe de transplante do Einstein, foi coordenador da equipe onde nós fizemos a tutoria, conhecendo de longa data o Márcio, e ele sempre tem ajudado a gente com as aulas de hepatite fulminante, e pedir mais uma vez para ele para nos ajudar aqui. Foi bom. Essa fulminante até que a gente mandou, Márcio, foi o nosso residente que fez o diagnóstico no pronto-socorro municipal daqui. Ah, que legal. Acho que Pediram para ele dar uma olhada, e aí já ligou para a gente falar, olha, você está fulminando, aí a gente transferiu no outro dia para cá, para Santa Casa, e logo em seguida a gente conseguiu, assim, ela chegou na terça-feira para a gente aqui, terça-feira à tarde, e na quinta-feira ela já estava na UTI aérea indo para São Paulo. E aí transplantou no sábado. Então, E o assim, Márcio, esse é o recado mais importante aí da aula, inclusive, né? Identificação. Acho que isso são residentes de gastro, né? É isso? Gepato, Gepato, aqui Gepato. nós temos GEPATO, residentes de clínica médica, e Infecto. R2 de clínica médica e infecto, que são Então, que rodam acho com a que o gente. recado principal da aula é esse, né? É identificar e encaminhar no momento certo para um centro transplantador, né? Uhum. Acho que eu vou ligar outra luz, vai ficar com uma sombra aí, mas eu estou parecendo um fantasma. E o Dr. Márcio é um dos grandes responsáveis por a gente ter o transplante na Santa Casa. Ele deu muito Sim. apoio para nós no início da tutoria. Foi essencial aí nesse processo todo. Eu e o Paulo Soares. Pô, Rafa, eu vai falando. não vou poder botar no YouTube. É só A, editar, pô. Só editar. Mas eu edito. a Mari está esperando para entrar, Rafa, só Não autoriza aí. apareceu ainda aqui. Tá. Caramba, eu estou mudando aqui sem querer. Márcio, fique à vontade aí. Tá bom. Então vamos lá, gente. É um prazer para mim também, mais uma vez, poder contribuir com vocês. Me orgulha muito o fato de vocês já terem começado o programa com sucesso, né? Eu acho que talvez, viu, Fernando e Rafael, as próximas fulminantes, caso não seja, não seja um caso muito absurdo, vocês têm que tocar aí, né? Porque eu acho que cirurgicamente é até mais tranquilo que um hepatopata crônico e Sim. tal. O grande problema é a gestão do caso do ponto de vista clínico, né? Então, UTI, o mesmo anestesia, isso acho que o pessoal já entrou no clima, né? Então, uma hora tem que começar. Exato. Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho sobre a insuficiência hepática aguda grave, conhecida popularmente aí como hepatite fulminante, e dar uma pincelada em definição, etiologia, epidemiologia, diagnóstico clínico e laboratorial, prognóstico e manejo inicial. Não vou me aprofundar muito na manipulação desses pacientes no pré-operatório, porque é bastante extenso e muito específico, né? Eventualmente, se vocês quiserem depois, a gente faz uma apresentação mais aprofundada, tá? Então, vamos lá, aqui é só para... Isso daqui eu mostro sempre, que é um orgulho, né? A gente inaugurou um centro de hepatite fulminante lá no Einstein, isso daí nos idos de 2008, e quem veio aqui inaugurar foi o próprio John O'Grady, né, que é o criador dos critérios de O'Grady, de Londres. Então, ele veio aqui, a gente tinha na época correspondia a 50% dos transplantes por fulminante realizados em São Paulo eram feitos lá no nosso centro. Isso que motivou a criação desse centro de hepatite fulminante. Hoje não existe o centro fisicamente, mas a condição para se cuidar desses pacientes continua igual.
A hepatite fulminante, então, foi descrita por Trey Davidson em 1970, é uma condição potencialmente reversível, consequente injúria hepática severa, com aparecimento de encefalopatia até 8 semanas após os primeiros sintomas, e, obviamente, na ausência de diagnóstico de doença hepática prévia, conhecida pelo menos, né? Isso daí foi mudando com o passar dos tempos, teve algumas redefinições em 93, que até subdividiram em hiperaguda, aguda e subaguda, de acordo com o aparecimento da encefalopatia após a icterícia. Isso daí tem um pouquinho a ver com o prognóstico. A hiperaguda é aquela que, teoricamente, tem o melhor prognóstico de recuperação sem o transplante, e geralmente é relacionada mais à causa do paracetamol, né? E a aguda é a tradicional, aquela que a gente vê mais frequentemente, e a subaguda, apesar da gente ter o conceito de diferente, né, que talvez seja a mais prolongada, que a gente tenha mais o que fazer, não, ela é a pior, porque geralmente quando a gente diagnostica e já tem critérios para transplante, a evolução tende a ser muito mais grave do que as duas anteriores. Em 99, mais uma mexida aí, cada sociedade, a europeia, a americana e a Ásia-Pacífico, acaba fazendo modificações só para dizer que tem um critério próprio, né? Então, hoje, a definição mais utilizada é a seguinte: síndrome rara específica, caracterizada por alteração aguda de exames hepáticos, indivíduos sem história prévia de doença hepática, associada a coagulopatia de origem hepática e qualquer alteração do nível de consciência, a encefalopatia. Uma coisa que precisa ficar bem claro na cabeça de todo mundo é que, para você dar o diagnóstico de insuficiência hepática aguda grave, da hepatite fulminante, a encefalopatia é uma condição sine qua non, é imperativo para o diagnóstico. Então, não existe hepatite fulminante sem encefalopatia. Você pode ter insuficiência hepática aguda, tal, mas para você chegar ao diagnóstico de fulminante e, eventualmente, indicar o transplante, precisa ter a encefalopatia. A epidemiologia é bastante variável, principalmente variável de acordo com o local que você está analisando os dados, né? Então, a Europa e Estados Unidos, a tendência maior é a presença de doença hepática por droga, em especial paracetamol. Em países menos desenvolvidos, aqui é só um resumo das possibilidades comuns, né? Em países menos desenvolvidos, principalmente na Ásia, as causas virais são importantes, né? Bangladesh, etc., Índia, até a hepatite E na Índia, principalmente em mulheres grávidas, é uma das possíveis causas. No Brasil, pelo menos na nossa casuística, existe uma parte importante de hepatite autoimune e droga, mas também temos alguns casos de hepatite A e hepatite B. Mas hoje, acho que se a gente for fazer um levantamento atual, talvez as duas causas mais frequentes sejam autoimune e drogas. Então, aqui só para citar algumas possibilidades: virais, hepatites A, E e B, e menos frequentemente herpes vírus, varicela zoster, dengue, CMV. Há um tempo atrás, acho que deve fazer uns 4 anos, né, a febre amarela, o surto de febre amarela, ela foi considerada também como uma causa, mas na realidade, depois que a gente aprofundou, até chegarmos a fazer alguns transplantes no Brasil, o fígado ali entra no balaio, né? É um paciente com uma doença sistêmica, tanto é que o prognóstico pós-transplante, nesses casos, foi muito ruim. Então, é uma doença sistêmica no qual o fígado ali é um dos órgãos afetados, mas não o principal. Ainda toxinas, drogas, o paracetamol, principalmente na Europa e Estados Unidos, como eu falei, em especial no Reino Unido e nos Estados Unidos, é uma causa muito importante. Ainda organofosforados, amanita phalloides, que é aquele cogumelo, né, o cogumelo venenoso, drogas antituberculosas, tuberculostáticos, quimioterapia, estatinas, anti-inflamatórios não hormonais, ainda alguns anticonvulsivantes, como fenitoína, carbamazepina, o êxtase, como uma droga aí de recreação, né?
E alguns outros componentes que a gente pode chamar de droga ou suplementos que também causam. A gente tem alguns casos, até na nossa casuística, de suplementos, de termogênicos. Eu lembro bem de um caso que eu sempre cito, que é de um japonês magrinho, que resolveu pegar massa, e aí o personal dele deu um composto chamado Oxalate Pro, que não é fabricado aqui, não é regularizado na Anvisa, mas eles acabam tendo acesso aí por meio de compras online. E ele evoluiu com uma fulminante por Oxalate Pro. Ainda causas vasculares, como Budd-Chiari, hepatite hipóxica, que aí entra doenças sistêmicas, cardiopatias, etc., que podem evoluir com quadro clínico de fulminante, mas que a indicação do transplante é uma coisa bem peculiar, né? Então, por exemplo, no cardiopata, não tem sentido a gente transplantar um fígado de um paciente que tem uma insuficiência cardíaca que leve novamente à insuficiência hepática do órgão transplantado. Ainda no âmbito da gestação, pré-eclâmpsia, síndrome HELP e esteatose aguda da gravidez. E outras menos comuns, não tão incomuns, mas menos comuns, a doença de Wilson, a autoimune, como eu falei na nossa casuística, tem uma importância grande, e ainda doenças malignas com infiltração hepática, que muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico somente no explante. Pode ser a primeira manifestação, por exemplo, de uma doença linfoproliferativa, a insuficiência hepática. Nós chegamos a transplantar um paciente com um quadro clínico agudo, que não se suspeitou de doença hematológica, né, maligna, e no explante a gente acabou se deparando com linfoma. Aqui, só para ilustrar, vocês podem ver que o acetaminofeno nos Estados Unidos, daqui é uma casuística antiga, né, mas é uma casuística da UNOS, que quase metade dos casos relacionados ao acetaminofén, se a gente for colocar outras drogas aí, quase 60% dos casos é doença hepática por droga. No mundo, mostrando aqui as diferenças, o primeiro aqui no King's College em Londres, Inglaterra, no qual o acetaminofeno é estupidamente a principal causa, chegando quase a 60% isoladamente. E em países como Hong Kong, no Paquistão aqui, que a hepatite B é a principal causa. Aqui várias outras descrições, né, de paracetamol e não paracetamol. Vocês veem que é gritante a diferença entre União Europeia e Estados Unidos, e essa diferença acaba sendo menor quando a gente pula para outros países desenvolvidos também, como Canadá, Escandinávia, França, na qual os vírus acabam tendo o maior protagonismo aí. Na Índia, vocês podem ver que a hepatite E é uma grande causa de hepatite fulminante. Dos 68%, aí 44% eram hepatite E, quase metade. Algumas coisas aqui eu gostaria de só destacar, né? Então, as causas de insuficiência hepática aguda relacionadas à droga, as virais, a Budd-Chiari, autoimune, por toxinas, etc., de um lado, e aquelas condições extrahepáticas que podem levar a um quadro de hepatite fulminante, mas que não são passíveis do transplante, como, por exemplo, hepatite isquêmica e a insuficiência hepática dentro de doenças sistêmicas, como doenças, como eu já citei, linfoproliferativas, infecciosas, como malária e a própria febre amarela. E ainda, algumas doenças você claramente vê, tanto é que foi mudando com o passar do tempo, e hoje a gente pode indicar o transplante até em pacientes com 16 semanas de início do quadro clínico. Por quê? O que acontece é que essas subagudas são doenças mais complicadinhas em termos de prognóstico, demoram mais para evoluir com a indicação de transplante, mas, por outro lado, tem uma evolução muito ruim.
Então, tem duas doenças crônicas, principalmente, que podem abrir o quadro como hepatite fulminante. Uma delas é a doença de Wilson, a outra autoimune e ainda a hepatite B, muitas vezes ainda não cirróticos, mas já com algum grau de fibrose. Então, esses casos podem abrir o quadro como uma fulminante, mas, obviamente, são doenças crônicas. Quando a doença de Wilson abre com um quadro de fulminante, certamente o paciente já era cirrótico antes. Mas isso está autorizado a se fazer desde que você não tenha esse diagnóstico prévio, né? De doença crônica e com as suas complicações. Acho que eu pulei 2 aí. Então, o diagnóstico diferencial principal é com acute on chronic liver failure. Então, obviamente, são pacientes conhecidamente hepatopatas crônicos ou já chegam, mesmo no primeiro quadro, abrindo com um quadro muito grave, similar a fulminante, mas já com estigmas de hepatopatia crônica, histórico, sugestivo de etiologia, por exemplo, alcoólica. Eles podem abrir o quadro de uma forma grave, mas que não tem o diagnóstico de hepatite fulminante, portanto, não são priorizados para transplante. E essa diferenciação é importante, principalmente nesse quesito, né? O acute on chronic liver failure também pode evoluir com edema cerebral, que é a causa principal de óbito desses pacientes, mas o transplante em prioridade não é uma alternativa para eles. Ainda um envolvimento, mais uma vez, envolvimento hepático em doenças sistêmicas, hepatite aguda alcoólica. Hepatite aguda alcoólica é uma coisa que a gente tem discutido muito nos fóruns de transplantadores nos últimos anos. E tem alguns países, alguns serviços, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que fazem transplante em hepatite aguda alcoólica, apesar daquele conceito de que nós temos que esperar 6 meses de abstinência para indicar o transplante nesses casos. Isso é feito hoje com muito critério, dentro de protocolos específicos, com avaliação não só clínica, como socioeconômica, etc., envolvida, psicológica, muito importante, para a gente não acabar usando um órgão e fazendo um transplante de um lado fútil, né? Que a gente sabe que esse paciente vai destruir o fígado dele a médio prazo de alguma forma. Então, a hepatite aguda alcoólica, provavelmente no futuro próximo, a gente vai começar a liberar para transplante. Ressecções hepáticas extensas também podem evoluir com quadro de insuficiência hepática aguda, trauma hepático, existe até uma entidade chamada anhepático por trauma, que indicaria a priorização, e small for size syndrome naqueles casos transplantados com órgãos com tamanho inadequado em relação ao receptor. Aqui é só para destacar algumas chamadas red flags no diagnóstico diferencial, algumas coisas que você pode suspeitar no exame clínico ou laboratorial e que podem favorecer o diagnóstico da etiologia. Muitas vezes a gente não tem dados clínicos, olha, eu acredito que hoje uns 30% dos casos a gente não chega ao diagnóstico da causa antes do transplante, pelo menos, né? Depois, com o explante, em alguns casos a gente consegue. Então, isso daqui é importante para guiar. E muitas vezes a família não é uma boa informante, e mesmo o paciente não está em condições de informar. Paracetamol, a gente pode ver, então, transaminases muito elevadas, com baixos níveis de bilirrubina, por isso aquela forma hiperaguda, né? Ainda não deu tempo nem da bilirrubina aumentar. É uma doença rapidamente progressiva e um quadro clínico laboratorial importante é a acidose. Tanto é que faz parte dos critérios do King's College para você indicar no paracetamol o transplante como prioridade. Doenças não paracetamol, mas induzidas por droga, geralmente tem uma evolução mais subaguda, mimetizando uma cirrose, até radiologicamente. Então, você pode fazer um exame de imagem trifásico, uma ressonância, e perceber lá alguns nódulos, mas, na realidade, esses nódulos passam a ser nichos de regeneração dentro de um fígado colapsado. Então, muito cuidado com essa interpretação radiológica de cirrose.
No Boticária agudo, geralmente é consequência de uma dor abdominal, né? O quadro se abre com uma dor abdominal súbita, ascite, hepatomegalia importantes, e tem que analisar veias hepáticas e um dado de ultrassom, de Doppler, né? Inversão do fluxo portal, você pode ver nesses quadros considerados agudos, né? Intoxicação por cogumelos, amanitafaloides principalmente, dá sintomas gastrointestinais intensos, então são pacientes que vomitam o tempo inteiro e até podem ter diarreia, e tem uma rápida progressão para a ira, principalmente por essa causa pré-renal, né? Doença de Wilson, geralmente são pacientes bem jovens, anemia, e se apresentam com anemia hemolítica com bis negativo, tem uma alta relação bilirrubina fosfatase alcalina, e você pesquisa de uma forma rápida e relativamente fácil, se você tiver um material adequado, a presença de anel de Kaiser-Fleischer, que acontece em quase 100% dos casos. Um dado laboratorial curioso é que geralmente esses pacientes cursam com baixo nível de ácido úrico e o clássico cobre urinário elevado, né? Hepatite autoimune geralmente é uma apresentação subaguda, autoanticorpos, na maioria dos casos, positivo, e hipergamaglobulinemia, principalmente as custas de IgG, bem pronunciada. Isquemia hepática, você vê elevação importante de transaminases, elevação de DHL e creatinina com rápida queda após a correção do fator de causa, né? Então, na ICC, por exemplo, você dá um pouquinho de dobuta, dá uma compensadinha no indivíduo, você vê que no dia seguinte ele é outra pessoa, a encefalopatia já foi embora, os exames melhoraram bastante. Uma vez a gente recebeu no próprio HC um caso encaminhado por um serviço e depois a gente descobriu que o paciente estava em lista de transplante de coração. Na realidade, ele tinha uma insuficiência hepática por congestão, né? Infiltração tumoral, você tem história clínica de câncer, com os diversos comemorativos possíveis, tem uma elevação mais importante de FA, você vê mais colestase, FA é fosfatase alcalina, e marcadores tumorais podem nortear aí o nosso diagnóstico. Outras infecções virais sistêmicas, então, basicamente epidemiologia, como a gente viu na febre amarela, né? Começamos a ter muitos casos por aí pelo Brasil espalhados. Você vê geralmente acometimento de outros órgãos e sistemas, o que não é incomum na própria hepatite fulminante clássica, mas nesses casos um pouco mais gritante. São pacientes que geralmente cursam com febre, e a sorologia e pesquisa direta dos genomas virais é a forma de você chegar a esse diagnóstico de uma forma mais precisa. Complicações da gestação como HELP ou a estetose aguda da gestação, geralmente cursa com transaminases baixas, bastante hipoglicemia, um lactato persistentemente elevado e encefalopatia em graus mais graves. Muito cuidado nesses casos que podem evoluir para ruptura hepática, já tivemos alguns desses na nossa experiência. Bom, chegando no diagnóstico, então, a história clínica é fundamental, né? Quando ela está presente, quando ela é possível, então, a avaliação de antecedentes mórbidos, uso de medicamentos, e quando eu falo medicamentos, não são só medicamentos alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, hoje muito em voga suplementos alimentares, exposição, principalmente laboral, a agentes químicos ou ainda infecciosos, e exposição a agentes biológicos. É muito importante perguntar se não está tomando aquele chazinho, aí principalmente na região norte o pessoal toma aquelas garrafadas, né, aqueles chás diferentes, chá de quina, etc. Isso é muito importante fazer o inquérito de uma forma precisa. Muito também fundamental a temporalização dos sinais e sintomas, porque isso, inclusive, faz parte dos critérios de indicação ou não de transplante. Então, quando começou a icterícia, quando começou a encefalopatia, quando começaram os sintomas iniciais, não só para diferenciar casos crônicos, como acute on chronic liver failure, como também para definir aí a gravidade e, consequentemente, a priorização para transplante.
Ainda as comorbidades, não só para o diagnóstico, como, por exemplo, na ICC, como também para análise de risco cirúrgico de um eventual transplante. Então, um paciente que tem uma condição clínica do restante dos órgãos inadequada pode não ser um bom candidato e até contraindicar o transplante, apesar da gravidade do caso. E ainda hábitos de vida, principalmente a ingestão alcoólica, é importante também para diagnóstico e eventual contraindicação do transplante. No exame físico, o mais importante é a gente analisar a parte neurológica. Então, a gente tem alguns métodos aí, aqueles métodos de ligação de número, métodos psicotécnicos aí para a gente identificar encefalopatias subclínicas. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, né? Sem dúvida. Então, fazer lançar a mão desses artifícios para a gente chegar ao diagnóstico de encefalopatia subclínica, ainda procurar estigmas de doenças crônicas, avaliação de possíveis focos infecciosos. Uma parte importante desses pacientes cursam com infecção agravando o quadro e morrem por infecção mesmo antes ou após o transplante. E a avaliação de outros órgãos e sistemas, principalmente para a gente analisar risco cirúrgico e prognóstico clínico. No diagnóstico laboratorial, é importante coagulograma, INR, dosagem de fator 5, vocês vão ver mais à frente que fazem parte dos critérios, hemograma completo para a gente analisar alguns sinais de infecção, ou mesmo plaquetopenia intensa, já lembrando um pouquinho outras etiologias, ou mesmo quadros crônicos. Um perfil hepático para a gente ver essa relação de bilirrubina, de fosfatase alcalina, transaminases, ver se é um quadro mais colestático ou um quadro hepatocelular. Função renal e eletrólitos para a gente correr atrás das coisas e corrigi-las, né? O fósforo é muito importante nisso. O fósforo, inclusive, é um marcador de bom prognóstico. Se existe consumo de fósforo, é sinal que o paciente está regenerando, e, inclusive, você precisa correr atrás dessa correção para dar suporte para essa regeneração hepática. Assim como a alfa-fetoproteína é importante, não só como marcador tumoral, mas principalmente como fator de prognóstico. Um paciente com alfa-fetoproteína alta e um diagnóstico presumido de insuficiência hepática aguda, grave, ele é um paciente que pode recuperar de uma forma mais frequente do que aquele paciente com alfa-fetoproteína baixa. Gasometria arterial e lactato, inclusive para você manipular do ponto de vista renal, de reposição e de controle em terapia intensiva. A amônia tem um papel aí mais de diagnóstico diferencial e também de prognóstico. A gente teve um protocolo aqui de MARS, né? Não sei se todo mundo sabe o que é a MARS, mas simplificando é a diálise hepática. E o que a gente tirou de conclusão disso é que a diálise hepática ela não faz diferença no prognóstico de pacientes que têm hepatite fulminante, mesmo se você utiliza antes do transplante. O mais importante que a gente tirou de dado disso é que a amônia acima de 150, e principalmente acima de 200, é um fator de péssimo prognóstico na evolução do paciente, tanto no pré como aqueles que são submetidos a transplante no pós-operatório, a sobrevida pós-operatória. E a lipase e amilase, que principalmente no contexto aí das doenças sistêmicas, doenças virais sistêmicas, febre amarela, a gente, na maioria dos casos submetidos a transplante, os pacientes tiveram um achado de hepatite aguda, de pancreatite aguda grave durante o próprio intraoperatório, e um dos poucos que saiu vivos lá no HC saiu depois de muita manipulação pancreática, depois de vários meses de reoperações para tirar necrose, etc. Então, faz parte também aí da nossa investigação. No que diz respeito à etiologia, sorologias virais, né, a GHBS, anti-HBC IgM, PCR mesmo, vírus delta para aqueles que já, principalmente aí na região norte, né, e aqueles que já têm sabidamente o vírus B,
hepatite A e IgM, hepatite E e IgM mesmo, principalmente em gestantes, herpes vírus, Epstein-Barr, citomegalo e parvovírus. Tudo isso deve ser pesquisado num protocolo adequado. Na hepatite autoimune, a dosagem de IgG preferencialmente, ou para quando não está disponível, a eletroforese de proteínas, a dosagem de anticorpos antimusculo liso, antimicrosoma de fígado e rim tipo 1, anticitosol hepático e antinúcleo. Na doença de Wilson, a ceruloplasmina, lembrando que a ceruloplasmina em pacientes hepatopatas, seja agudo ou crônico, ela pode vir abaixo do normal. A doença de Wilson clássica, principalmente nos homozigotos, você vê valores baixos como 2, 3, 5, ao passo que o valor de normalidade geralmente é 23, 24. Em alguns casos, a gente às vezes se vê um resultado de 19, acha que é Wilson, não é. É porque ele está com uma insuficiência hepática mesmo. Ácido úrico, por causa daquela nuance que eu falei anteriormente, né? Ainda outros, principalmente para planejamento de transplante, HIV, HTLV, Chagas, sífilis, toxo, vírus C, principalmente para a gente ver profilaxia, e hemo e urocultura para casos selecionados. Geralmente, os casos vêm transferidos de outros serviços, então é sempre bom a gente ter um perfil infeccioso antes de indicar o transplante, por exemplo. Outros exames de diagnóstico, o ideal é que a gente faça um exame de imagem abdominal, trifásico preferencialmente, mas naqueles pacientes que já estão em UTI com intubados, com sinais de edema cerebral, a alternativa é ultrassom Doppler, não só para diagnóstico, ver alterações de fluxo, etc., como também para a gente analisar aí a patência do sistema portal e o planejamento cirúrgico. Tomo de crânio para a gente monitorar sangramento ou edema cerebral, ecodoppler, eletro, raio-x, e aí já passamos para alguns procedimentos como monitoramento da pressão intracraniana. Isso daí é um assunto bem palpitante e discutível. Alguns advogam que todo paciente deve passar o catéter de PICC, pois a manipulação deles é muito mais tranquila, né? Você manipular tanto no pré quanto no intraoperatório é mais tranquila, mas outros falam muito de risco-benefício. É um procedimento que precisa ser feito com técnica adequada, geralmente extradural, precisa ser por pessoas habilitadas, com equipamentos habilitados, porque não adianta nada você ter um monitor lá de pressão intracraniana se ele não é confiável, e isso pode até atrapalhar na condução do caso. Então, é por isso que isso daí depende de serviço para serviço e de experiência para experiência. O Doppler transcraniano é uma alternativa para a gente fazer análise aí de fluxo cerebral e mesmo em termos de prognóstico, né? Se a gente já vê uma hiperemia ou já vê alguns sinais graves de perda de autorregulação, talvez a gente tenha passado do momento do transplante. Vou só pincelar um pouquinho mais para frente sobre isso de uma forma mais didática. Em termos de prognóstico, a gente usa principalmente duas tabelas, né? 2 critérios, que é o critério do King's College, que é dividido em insuficiência hepática aguda consequente ao paracetamol. Como eu disse anteriormente, a acidose é um fator importante, então entra nesse critério o pH arterial, o lactato e ainda 3 dos seguintes critérios: encefalopatia acima de 3, creatinina acima de 3 e INR acima de 6,5. E o não consequente ao paracetamol é um pouquinho diferente, pode ser só INR maior que 6,5 ou 3 das 5 etiologias, 3 das 5 critérios abaixo, tá? Isso daí todos têm acesso, eu não vou ficar detalhando. E o critério mais simples, e que a gente também pode utilizar pela legislação, é o critério de Clichy, que leva em conta, como eu disse e frisei logo no comecinho, a presença de encefalopatia, no caso, grau 3 ou 4, associada
a queda do fator 5, menor que 20% para pessoas abaixo de 30 anos ou menor que 30% para acima de 30 anos. Aqui são vários estudos que mostraram especificidade e sensibilidade em relação aos fatores prognósticos, mas hoje, na prática, o que a maioria dos serviços ainda usa é justamente os critérios de Clichy do King's College. Na prática é isso, várias outras alternativas têm aí pela frente, mas na prática é o que a gente utiliza. Aqui a portaria do Ministério, na realidade aqui é de São Paulo, mas ipsis literis é do Ministério. Então, é uma das únicas causas de priorização a insuficiência hepática aguda grave. As outras são não funcionamento primário de enxerto e anepático por trauma, e em alguns casos que a Câmara Técnica Estadual ou mesmo a federal autoriza em casos que não preencham os critérios descritos acima. O manejo inicial. Então, o mais importante do manejo inicial, após a identificação, né? Primeiro, identificação. Isso muito importante, e isto o médico que não é especialista da área precisa saber. A gente tem feito um trabalho, tem tentado fazer um trabalho, principalmente com médicos que atuam em serviços de emergência e mesmo em terapia intensiva para o diagnóstico, a identificação desses pacientes. Depois de identificado, de diagnosticado, né, de suspeitado, pelo menos, o ideal é que você encaminhe para um serviço de transplante, especializado em transplante, e que esteja estruturado para atender pacientes desta gravidade, desta complexidade. Aqui são alguns parâmetros que são utilizados pelo consenso da SLD para encaminhamento. Isso daí está no guideline da SLD, que é aberto a todos, mas aquele paciente que você suspeita, principalmente no nosso meio, no Brasil, o ideal é que você encaminhe o quanto antes para um serviço de transplante de fígado, pelo menos faça uma consultoria. Esses pacientes podem degringolar muito rápido, a ponto de impedir a transferência dele em questão de horas após o diagnóstico. Então, quanto antes você encaminhar, melhor. Principalmente para transferências como, por exemplo, do Pará para São Paulo, como foi esse caso que vocês descreveram na nossa conversa inicial. Então, inicialmente, o que você deve fazer quando esse paciente chega para você no serviço, né? Seja um serviço especializado ou não? Monitorização adequada, de acordo com o estadio da doença. Então, se o paciente está ainda num quadro inicial, com encefalopatia grau 1, você pode até manter em apartamento, em enfermaria, desde que tenha suporte de enfermagem, que identifique, suporte familiar. Não necessariamente ele precisa ir para a UTI, mas, obviamente, naqueles pacientes já com encefalopatia grau 3 e 4, sem dúvida. Grau 2 depende muito do serviço médico, o ideal é que esteja em UTI. Precisa ser um ambiente silencioso, escuro, então, preferencialmente numa UTI isolada. Isso daí a gente sempre pega no pé do pessoal da enfermagem, que muitas vezes fica no posto ali do lado, conversando, batendo papo e etc., que a gente precisa de silêncio para esses casos, porque eles não podem ter uma estimulação do sistema nervoso central muito intensa, né? Senão ele pode piorar o quadro de edema cerebral. Até os próprios alarmes, preferencialmente desligados dentro do quarto e que tem uma central de monitoramento fora do quarto para os alarmes aí dos monitores. Monitorização da glicemia, um suporte com glicose contínuo, G50 mesmo, né? Porque eles, obviamente, não têm a regulação adequada da glicemia e podem evoluir com hipoglicemia e, consequentemente, com problemas até de sistema nervoso central. Correção hidroeletrolítica, em especial o fósforo. O fósforo é sempre não, mas muitas vezes negligenciado. Nesses casos, a gente tem que dar uma importância grande. E
tomada de decisão rápida. Então, a partir do momento que você percebe, joga lá no Clichy ou no King's College, vê que o prognóstico desse paciente, que já tem indicação de transplante, você tem que agilizar as coisas. Agilizar todos os exames pré-operatórios, já inscrevê-lo para transplante, ou se não tiver no serviço de transplante, encaminhar para um serviço de transplante urgentemente. Não pode titubear, não pode deixar para o dia seguinte. Então, aqui é um gráfico que eu não vou detalhar, né? Esse não é o pior dos fluxogramas de hoje, mas mostrando aqui que os pacientes evoluem com coagulopatia, com infecção, com distúrbios hemodinâmicos, principalmente síndrome hipercinética, edema cerebral, como eu falei, é a principal causa, hipertensão intracraniana e morte cerebral, morte encefálica, pulmonar, pneumopatia, síndrome da angústia respiratória aguda, renal, frequentemente esses pacientes evoluem com insuficiência renal, cada vez mais a gente entra com diálise, principalmente diálise contínua, né, Prisma, CVV-HDF, de uma maneira precoce, isso ajuda muito no controle, principalmente da hipertensão intracraniana, e todos aqueles distúrbios metabólicos que eu já citei anteriormente, incluindo outros como a hipocalemia, hiponatremia. Este é o piorzinho, né? Então, aqui é o que a gente utiliza lá no nosso serviço. Então, pacientes com encefalopatia grau 3 e 4, aí tem os vários sinais de gravidade. Acho que estão gravando a aula, mas se depois precisarem desse fluxograma, eu posso enviar também. E aí você pode lançar mão de Doppler transcraniano, que está aqui desse lado, né? Pode já partir para uma PIC invasiva, para quando você já tem sinais de alto risco, sem necessitar de Doppler transcraniano. Doppler transcraniano é um procedimento muito específico, feito por poucos profissionais, mesmo aqui em São Paulo, são poucos os profissionais que manipulam que fazem esse exame. Então, muitas vezes a gente já parte para a PIC invasiva, dependendo do serviço que você está, obviamente. E aí tem as várias formas de você monitorar, né? Ultrassom de nervo óptico, que hoje é uma coisa relativamente simples, você pode ter na UTI, mesmo o intensivista ou o hepatologista podem aprender a manipular isso e nortear a nossa conduta de controle da hipertensão intracraniana com as diversas medidas possíveis, né? Então, são várias as medidas, cabeceira elevada, tudo, correção dos distúrbios, manitol, sedação, curarização, tem várias coisas que a gente pode lançar a mão, e hiperventilação, solução hipertônica, tudo isso vai depender muito de como você está monitorando e qual é a sua segurança nessa monitorização. O ideal é que a gente não chegue nessa fase de hipertensão intracraniana importante que precise de conduta, né? Mas muitas vezes é inevitável. Antibiótico-terapia, a gente não inicia para todos os casos, existem alguns critérios específicos. Então, por exemplo, pacientes que chegam com encefalopatia grau 1, você não introduz de cara, mas a partir do grau 2 ou com ventilação mecânica, muitos acabam sendo entubados para a própria segurança de transporte, então você fica sem muito parâmetro de encefalopatia, ou pacientes que já têm uso de antibióticos no serviço de origem. Hemocultura diária, para aqueles que não estão fazendo uso de antibiótico, é uma alternativa. Na positivação da cultura, você guia e entra com antibiótico, e para aqueles que você opta por fazer a profilaxia, ou antibiótico-terapia, na realidade, é terapêutica, né? A droga de escolha no nosso serviço é ceftarorina, que é o Zinforo. E ainda a utilização de fluconazol, principalmente para aqueles pacientes com disfunção renal, no qual a incidência de complicações infecciosas fúngicas é muito maior. No que diz respeito a tratamento específico, algumas das etiologias citadas aí como possíveis, elas são passíveis de tratamento inicial, mesmo em condições já graves. Então, quando você tem algum dado, existem critérios, né, para o diagnóstico de hepatite autoimune, não é só a positividade de anticorpos,
Aliás, existe a hepatite autoimune sem anticorpo positivo, então, sorologia negativa, sorologia não, anticorpo sanguíneo negativo, a gente usa os critérios específicos para diagnóstico da doença, que leva em consideração várias coisas, como vocês sabem, idade, sexo, etc. Quando você tem um diagnóstico presumido ou definitivo, a prednisolona ou a prednisona mesmo, para quem tem via oral, é uma alternativa. Geralmente 1 miligrama por quilo de prednisona ou prednisolona. Na doença de Wilson, a gente teve um caso de um menininho de, se não me engano, tinha 11 anos, relativamente recente, que nós fizemos a associação de plasmaférese e MAS e conseguimos tirar ele do quadro agudo e ele não precisou ser transplantado, foi um caso muito legal. Aliás, a plasmaférese está muito em voga na fulminante, ainda não tem um dado definitivo, mas ela é uma possibilidade de tratamento. Nas hepatites virais, análogos nucleotídeos ou nucleosídeos para hepatite B, como lamivudina, entecavir e tenofovir. Hoje a gente dá preferência para o tenofovir. E quando se tem o diagnóstico de herpes simples, né, a ciclovir deve ser iniciado. No Budd-Chiari, quando você vê que ele tem o diagnóstico de agudo, você pode reverter o quadro até com a passagem de TIPS, de tal forma que esse paciente não evolua, mesmo além de recuperar a função naquele momento, ele não evolua com uma hepatopatia crônica, as complicações dela. Intoxicação por acetaminofeno, se até 3 ou 4 horas após a ingestão, carvão ativado, e N-acetilcisteína até 48 horas após a ingestão. Passou disso, já não é indicação. Apesar de que a N-acetilcisteína, a gente tem utilizado também, na maioria dos casos, tem algumas evidências, para hepatite fulminante de qualquer etiologia, com alguma recuperação dos casos, né? Esteatose aguda da gestação, sem dúvida, o parto, e lesão isquêmica aguda, o controle do fator precipitante, em especial a insuficiência cardíaca. Aqui, só para ilustrar, essa também é uma foto que eu uso sempre, tinha que ter uma tarja aqui no olho da paciente, mas só para destacar todo o arsenal que a gente tem que usar. Aqui é a famosa MARS, né, a diálise hepática. A gente já tem a MARS contínua hoje, vários monitores, várias bombas de infusão com diversas drogas, aqui bis para ver como é que está a função cerebral da paciente, etc. Então, e principalmente a presença dos profissionais, né? Enfermagem fundamental, né? Nesses casos, e a fisioterapia também. Acho que era isso. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição para a gente, eventualmente, discutir alguma dúvida